Jonas capítulo 4, versículos 6 a 11, diz assim. Achou minha tradução aí? Aleluia. Versículo 6 diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, de nenhuma noite, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em qual há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Queria que você estendesse sua mão para cá, orasse por mim, aquela oração bem... Amém? Aleluia. Aleluia. Tem mão erguida ainda, pode ir. Deixa Deus te usar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus. O Espírito Santo nos ajuda aqui a compreender mais, a mergulharmos, ó Deus, nessa carta de amor que o Senhor escreveu para nós. Que nós venhamos ser preenchidos, ó Deus, aquelas lacunas que ainda faltam em nossa alma, Deus. Em nome de Jesus, que todo o mover, que tudo o que acontecer nesse culto, ó Deus, que esteja debaixo da Tua vontade. Apenas aquilo que o Senhor permitir, ó Pai, para a honra e a glória do Teu nome. A nossa expectativa está em Ti, está na Tua palavra, está no Teu Espírito, está na Tua voz. Nós entregamos, ó Deus, esse culto. Eu me entrego ao Senhor, ó Deus, assim como eu já orei, ó Deus, no quarto, mas eu na frente de meus irmãos, para unir a minha fé com a deles. Que o Senhor, Deus, nos sare, que o Senhor, Deus, nos cure, em nome de Jesus. Que nós venhamos estar prontos para responder, ó Deus, quando o Senhor chamar para algo maior. Que o nível de maturidade venha, Deus, em nome de Jesus sobre nós. Em nome de Jesus. Não tem como confiar nada para meninos, para meninas. Que nós sejamos homens e mulheres preparados, ó Deus, para ombrear a Tua arca. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade. Que nós estejamos preparados, ó Deus. Em nome de Jesus, como diz o salmista, desvenda os nossos olhos para que nós contemplamos as maravilhas da Tua lei. Para que nós conhecemos a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Não sejamos como meninos levados pelo vento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Alguém nos visita aqui a primeira vez? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Aleluia. Irmãos, ai, meu Deus. Uma vez o Fanuel pregou sobre Jonas aqui, e ele mencionou que o pastor tinha pregado, não era da minha época, né? A gente não tinha chegado aqui e tal. Mas supõe-se então que, no mínimo 2 vezes, aqui o pessoal da casa já ouviu a ministração sobre Jonas. E glória a Deus. E glória a Deus. É um texto muito rico, é um livro muito rico. Até hoje os judeus leem ele no encerramento do Yom Kippur, se é que é assim que fala, não sei, porque fala de arrependimento e de perdão. Então eles leem no encerramento desse movimento que eles fazem lá em Israel.
ou fora de Israel, quem é judeu, leiam o livro do profeta Jonas. Então é um livro muito rico. E Deus me mostrou algo interessante aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Deus está de olho no seu coração. Tem alguém de olho no seu coração. Está aqui? Olha só. Amém? Tem alguém de olho no seu coração. Como alguns fazem, fala para a pessoa que está do seu lado, né? Tem alguém de olho no seu coração. Graças a Deus. Quando nós vemos a história de Jonas, eu já comecei pelo final, né? Eu comecei no 4º capítulo. Mas eu vou contextualizar aqui, para você assimilar mais, absorver mais, para você entender o que Deus quer nos falar com essa mensagem, com esse texto, com esse livro que ficou aqui, canonizado, na palavra, na Escritura Sagrada. O que esse texto quer falar tanto, como já falou uma vez, como já falou outra vez. E quando eu leio a Bíblia, meus irmãos, hoje eu não leio mais a Bíblia, né? Hoje a Bíblia me lê. E toda vez que ela me lê, ela me dá uma direção, ela me dá um alimento. Tudo que eu sou hoje, com 46 anos, é fruto desse livro. Eu não sei que nível que você tem de relacionamento com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, mas tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e não é querendo impressionar ou querendo, né? Não, isso é real. Se ainda estou vivo, eu entendi que é a vontade de Deus. E se é para mim falar desse livro, eu tenho o maior prazer em falar. Eu já tentei imitar outras pessoas, pastor. Esta noite, aleluia. E glória a Deus por essas pessoas. Mas enquanto eu não parei e assumi meu jeitão, e meu jeitão é assim, ó. E quando a gente decidiu voltar a ministrar a palavra de Deus, o que veio no meu coração foi uma frase que o Espírito Santo falou para mim: se você revelar a eles a nossa intimidade, eu me revelarei a eles através de você. Se você revelar a eles a nossa intimidade, eu me revelarei a eles através de você. Não é só isso aqui, irmãos. É um culto, meu Deus do céu. Estou todo alegrinho, né? O pastor chegou e tal, né? E ontem ele, Pedro, aí você ministra lá. Queria ouvi-lo, né? Mas amém. A gente entende o mover de Deus, e quando ele falou, eu estava estudando essa palavra aqui, quando ele falou, eu falei, é isso. Chega de dizer não, amém? Chega de dizer não para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E Jonas, quando você olha a história de Jonas, e olha o histórico, o Talmud, como foi lá os judeus e tal, e vem na Bíblia, que é a verdade absoluta, você não justifica, não apoia o que Jonas fez, a atitude dele, mas você começa a entender algumas coisas. Jonas, filho de Amitai, vai para Nínive e leva uma mensagem para ela. O livro já começa assim. E Jonas, ok, foi para o outro lado. Vocês sabem a história. Vai para Nínive, Jonas. Beleza. Pegou o dinheirinho dele, comprou uma passagem, pegou o navio e foi para Tarsis. Mas quando você olha a história de Jonas, o ministério profético de Jonas, ele é validado porque menciona ele em Reis, livro de Reis, tem a passagem aqui, 2 Reis capítulo 14, 25, ele é mencionado lá porque uma profecia se cumpre, foi uma profecia de Jonas, filho de, como é que é o nome do cara? Amitai. É comprovado, é validado o ministério dele. E ele é filho de um profeta. Amitai era um profeta. No Midrash, no Talmud, fala que ele seria um provável filho da viúva de Serepta, a qual
Elias ressuscitou e depois se tornou discípulo dele, depois virou discípulo de Eliseu, enfim. Mas isso não está na Bíblia, mas só para contextualizar. E na época que Amitai era profeta, e depois Jonas assumiu o lugar dele como profeta, era no período de Jeroboão II, rei Jeroboão II, rei do norte, rei de Israel, e o rei de Judá era outro. Então o ministério de Jonas foi ali em Zebulon, ali em Gileade, e foi bem nesse período. Mas quando menino, seu pai era profeta, e havia Jeroboão II lá e tal, e conta a história que por 14 vezes um reino inimigo, vai vendo a história, um reino inimigo tentou invadir Israel. Ele lá, imagina, eu com a minha mente fértil, que não é nada pequena, né? Eu imagino ele lá brincando como criança, e o pai dele era profeta, e exercendo ministério, e aqueles inimigos, boatos e boatos, de repente vinha alguém de cavalo correndo, olha, cara, os assírios estão aí, cercaram Israel de novo e querem tomar Israel. Cata os brinquedinhos dele, chama os amiguinhos dele, e ó, corre, a mãe deles esconde ele e tudo e tal. Passa-se mais um tempo, lá vai de novo, eles lá na horta deles, na lavourinha deles, aonde eles estivessem, cuidando dos animais, das ovelhas e lá e tal, e de repente vinha mais um correndo, aí vem os assírios, estão tentando de novo invadir Israel, cara, e eles correm, se escondem, e ele vive debaixo disso aí. E eu não sei se você sabia, mas assim, é padrão quando os reinos dominavam outro reino. Quando um reino dominava outro reino, a primeira coisa que ele fazia era o quê? Derrubar o templo de adoração. A segunda coisa que eles faziam, o que era? Matar o rei e a sua família e todo o descendente, para que não viesse mais descendente daquele rei. A terceira coisa que eles faziam, o que eles faziam? Matavam o profeta e a família, para que não houvesse mais a voz de Deus naquela nação, e assim eles escravizariam aquela nação. Ou seja, se a Síria entrasse em Israel, eles iriam derrubar o templo do Salomão, que era o local de adoração, eles iriam matar o rei, que era Jeroboão II, toda a sua família, e eles iriam matar o profeta e toda a sua família. Pergunta, quem era o profeta? O pai dele. Então ele cresceu nesse ambiente de pânico. Qualquer hora os assírios podiam invadir, e a fama dos assírios era a seguinte: os assírios é aquele que teve uma hora que Deus teve que intervir, enviou um anjo, o anjo que matou 185 mil pessoas. Não sei se vocês recordam dessa passagem, foi os assírios. Porque assim, os caras queriam o povo de Israel por tudo. E Jonas cresceu nesse ambiente. Assume a sua função, o seu chamado, a sua vocação como profeta. Tem a sua validação, né? Já temos o registro. E um belo dia a palavra do Senhor vem e diz o quê? Jonas, vai a Nínive. E o que é Nínive, Pedro? Nínive é a capital da Assíria. Um lugar assim que ele tinha. Imagino eu que eles oravam até para destruir, porque de fato o anjo foi e matou 185, então assim, destrói esse povo. E a fama é que eles empilhavam, pegavam os escravos, matavam e faziam pilhas de crânios na entrada da cidade de Nínive. Só para, né, os troféus. Então vem a palavra do Senhor e diz assim: vai lá, Jonas. E eu por um tempo, eu achei que Jonas tinha medo, fugiu de medo. Eu pensava, cara, o cara fugiu do chamado de medo. Mas na verdade ele discordou da ideia do Senhor. E Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. Comprou sua passagem, entrou no navio e foi para Tarsis. Mas dentro do navio, os irmãos sabem a história, mas vou repetir aqui, um vento veio, uma tempestade, e o navio começou a balançar, e Jonas, preocupado demais, desceu e foi dormir. Dormir no porão. Pensa. Aí aproveitar o balanço da tempestade, certo? Aí ele dormiu e o pessoal lá se apavorou. A média de tripulação desses navios era de 20 a 30 pessoas. Então vamos imaginar esse número. E eles viram ele dormindo, acordaram. Ele, cara, como é que você consegue dormir?
Aí foram, lançaram sorte e tal, e a sorte cai sobre Jonas. Cara, quem é você? De onde você vem? E ele fala: eu sou hebreu, servo do Deus Altíssimo, do Deus de Israel. Então Jonas estava bem convicto de quem ele era, de quem ele servia. Não era problema para ele isso. E aí ele discursando, então assim, então me lancem no mar que está tudo resolvido, né? Me lance no mar que o mal vai se acalmar. E mesmo assim o povo ainda não demorou a lançar ele no mar e tal, quando viram que não tinha mais jeito, cara. Lançam Jonas no mar, ele estava disposto a morrer para aquelas pessoas. Olha só, entenda o coração desse homem. Estava disposto a morrer para que aqueles homens ali fossem, não, Deus não matasse todos por causa dele, porque eles entenderam que ele estava fugindo do Senhor. Irmão, a fuga não compensa. Deus ele vai te achar onde você se esconder. E talvez você não foge de medo. Talvez você foge porque não concorda do jeito que Deus quer fazer na sua vida. A fuga, a primeira coisa que eu aprendo nesse primeiro capítulo aqui é isso: a fuga não compensa. Há 21 anos eu sou cristão. Alguns evangélicos, outros filhos de Deus, outros pastor. Mas alguns sabem aqui que teve uma época que eu parei em 2016, eu falei: não, cara, não. E eu me lembro que um dia a gente trabalhou o dia todo, eu e a Sol, estava com a camisa amarela, meu Deus, a camisa amarela, parecia uma mostarda. E aí a Sol, vamos lá na igreja e tal, a gente foi na igreja, e tinha uma pastora pregando, tinha pouca gente. E eu lá, distraído, lá no fundo. Aí ela chamou a gente, né? Chamou a gente e falou bastante coisa para a Sol e tal. Não conhecia a gente. Quando ela virou para mim, ela começou a chorar. E ela falava só assim: vai valer a pena. E quando ela começou a chorar, irmãos, para mim que era o Espírito Santo chorando. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não fuja. Vai valer a pena. A gente pesa muitas coisas nesse mundo e como passa rápido. Esses dias eu tinha 18 anos, 20, 30. Esses dias estávamos trabalhando na Brenco, né, Jonas? Jonas, nada. Estava lá na Brenco esses dias, cara. Esses dias já tem 12 ou 13 anos, eu acho. A fuga não vale a pena. Amém? É o que eu aprendo nesse primeiro capítulo. Segundo capítulo de Jonas aqui, Pedro, o que você aprende? Ele é engolido pelo peixe. O segundo capítulo tem 10 versículos. Olha só, tem 10 versículos. 8 deles é a oração de Jonas. Eu fico ali, o que tem aqui? Eu vou espremer tudo que tiver nesse. E tem muita coisa, é infinito. Ele estava dentro da barriga do peixe. Provavelmente um cachalote. Uma baleia, um azul, mas provavelmente um cachalote. Dentro. E ele decide orar. E 8 versículos dele é a oração. O peixe engoliu Jonas. 8, a oração de Jonas. O 10º, o peixe vomita ele. O que eu aprendo nesse capítulo aqui? Irmão, a oração funciona. O clamor funciona. Eu não sei que peixe que você está, mas se você dobrar os joelhos, clamar ao Deus Altíssimo, pode ser lá no fundo do mar, dentro da barriga de um peixe, esse peixe vai ter que te vomitar. Amém? Glória a Deus. Só que ali dentro do peixe, irmão, eu vou enfatizar um pouco o peixe, mas o peixe não é o personagem principal. O personagem principal, irmão, não que eu pagasse aqui, você não ia adivinhar, eu não vou falar essa palavra, já falei, né? Mas você não ia imaginar quem que é o personagem principal que me chamou a atenção nesse livro aqui, há um bom tempo. Mas o peixe aqui é fundamental para essa trajetória de fuga de Jonas. Ele, dentro do peixe,
ele agradece a Deus. Mas a voz do agradecimento: eu te oferecerei sacrifício. Ao Senhor pertence a salvação. O sacrifício que eu votei, eu vou cumprir. O que votarei, votei e pagarei. Está dentro da oração dele. Mas dentro, no livro, nos 4 capítulos, não fala nada de voto de Jonas. Estou com Jonatas aqui. Não fala nada de voto. Mas qual era o voto do profeta? Que é o que Deus fala para Jeremias, capítulo 1, versículo 7. Tudo o que eu falar para você, você vai falar. E aonde eu te enviar, você vai. Esses eram os 2 votos de um profeta. Então, as pessoas, ele não era de uma linhagem, vamos dizer assim, como o sacerdote, que é da linha de Levi. O profeta vinha, esse é profeta. Então, o local, as pessoas reconheciam ele como profeta, porque de fato era um profeta. E quando ele vinha, meus irmãos, assim diz o Senhor, o povo tremia. E ele fez esse voto. Só que ele cumpriu só o primeiro. O que o Senhor falar, você vai falar 100%. E para onde ele te enviar, você vai. Mas ele não fez isso. E era para ele ir para Nínive, ele não foi. Foi para Tarsis. Mas aqui ele reconheceu: o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E o peixe? O peixe, irmão, o grande peixe. Assim, nós do Ocidente, a gente fica assim: será que o peixe era azul? Será que era o cachalote? Será que a cruz de Jesus era assim? Será que era assado? Será que era assim? Como que era? Como é que Deus fez as plantas, depois fez o sol? E a fotossíntese? Como é que é? A gente é cheio disso, cara. Para o judeu, não. O judeu é a mensagem. Para o judeu, se tivesse aqui, então Pedro, então Jonas engoliu o peixe. Amém. Então os 2 saíram para jantar. Amém. O judeu, ele foca na mensagem. Qual é a mensagem? E a mensagem aqui, irmão, é que o peixe, a baleia, as bombas, o que aconteceu na sua vida, que pessoas viram e coisas aconteceram na sua vida, é para redirecionar a sua rota. Por que aconteceu isso? Para redirecionar a sua rota. Existe a vontade real e a vontade permissiva. Existe a vontade real de Deus para a sua vida, escrito na eternidade. E existe uma vontade permissiva, que Ele permite. O filho pródigo: eu quero vender, dá minha parte que eu vou embora. Não tem momento algum o pai barrando ele. Jesus falou para o jovem rico: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E virou as costas, triste, muito triste, diz o Evangelho de Lucas. E Jesus não foi atrás dele, não deu nenhum passo atrás dele. É a vontade permissiva. Vai. Quem é pai ou mãe, dá vontade de amarrar os filhos, tem hora, né? Ele é pequenininho, tomara que anda, né? O pastor até comentou esse dia. Aí ele anda: meu Deus, não para quieto, vai cair daí. Aí tomara que cresça para ajudar aqui, fazer alguma coisa e tal, e amadurecer. Aí ele cresce: ô mãe, eu estou saindo com os amigos, lá para as 3 não, 3 para as 5. Mas você deixa aí. Eu tenho 3 homens, Richard, Renan e Juan. Cada um se comporta de uma forma, cada um me trata de um jeito. Graças a Deus, sou muito feliz pelos meus filhos. 3 homens. Mas quando o último saiu de casa, como é difícil ser pai, pastor. Porque a mãe, até o jeito de segurar da mãe é assim, né? O pai não, ele já joga. Porque o pai envia. O pai dá o destino. E não é fácil. Não é porque, né? Então ele foi para o exército. E ele voltou, e daí veio me contou. Aí ele falou: pai, deu certo tudo. E a Sol estava junto. Eu nem jantei aquele dia, fiquei meio, né? E ele foi para o quarto, voltava, ameaçava chorar. Eu ficava quieto, eu ameaçava chorar, ele ia. Aí ele foi, se despediu de mim e saiu, e nunca mais dormiu na minha casa. Mora em Jataí, é cabo, toca a vida dele, está na faculdade, e
é dali para frente. Um dia eu falei, meu filho, se você for para o exterior, eu te levo no aeroporto, vamos lá tirar seu passaporte. Cara, voa, construa sua história, seja livre. E por dentro, irmão, estava tudo moído, assim, meu Deus, é meu caçula, é meu bebezinho ali. Eu falei, meu Deus, mas eu não posso estragar o que Deus quer fazer na vida dele. Vá! E aí, o que tem a ver? Eu nem sei onde eu estava mais. O peixe, irmão, ele vai redirecionar a sua rota. E as pessoas vão ver, meu Deus, isso vai ser visível, vai ser externo. E quando você vai na sua vontade, lembrei, os filhos, né, tal. O filho vai, aí quer voltar, oh Deus, eu vou voltar. Aí o GPS, vocês sabem disso, né? O GPS, quando você sai da rota, ele redireciona uma nova rota. Quando ele redireciona uma nova rota, não é tão boa quanto aquela rota inicial, que era melhor. O satélite observou, a melhor rota seria aquela, né? Aí quando você sai da rota, então ele redireciona, você para o carro, atualiza, ele redireciona a rota, e você, cara, agora eu fiquei longe, hein? Nossa, agora eu andei. E essas estradas aqui não são tão boas, mas é o mesmo destino. É o mesmo lugar que Deus queria que você estivesse. E ele redireciona a rota de Jonas, o peixe vomita Jonas, gospe, vamos falar mais, né? Gospe. E Jonas vai fazer o que tinha que fazer antes de fugir. Eu vi uma história uma vez de um homem, e ele dirigia uma combinha. Todo final de culto ele dirigia aquela combinha e levava o pessoal para suas casas. E sempre no final do culto ele estava chorando. Aí um dia o pessoal chegou para o pastor e falou assim, pastor, acho melhor dirigir o carro na combinha, porque o irmão já está de idade, já tudo, e é complicado, ele está chorando muito. Aí o pastor, não, deixa ele. No outro domingo, o irmão estava lá chorando, no cantinho, esperando o pessoal, deixa. Aí um dia perguntaram, pastor, mas por que ele faz isso? E era um homem muito bem sucedido. Eu coloquei combinha aqui, que é o primeiro que vem na minha cabeça, mas vamos trocar, põe uma van. Põe uma Sprint, bem bacana. E por que ele faz isso? É porque ele tinha algo de Deus para fazer aqui na terra muito grande. E ele decidiu seguir a sua vida. E construiu fortuna. Nada contra, mas não era aquilo que Deus queria daquele homem. Aí hoje ele doou essa van para a igreja, mas ele tem que dirigir. Então ninguém pode dirigir aquela van. Apenas ele, porque assim ele entende que o mínimo que ele pode fazer para compensar a virada de costa que ele deu para um chamado tão maravilhoso que Deus tinha para ele. Então, às vezes, irmãos, quando a gente vai voltar, você vai voltar em nome de Jesus. O GPS vai atualizar a rota. Mas muita coisa que você ia fazer agora se limita, mas você vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Jonas, ele chega em Nínive, imagina, agora, porque havia um grande risco, irmãos, dos ninivitas se arrepender, e foi o que aconteceu, e Deus perdoar eles, certo? E tinha um risco também dos ninivitas falar assim, não, Deus perdoou ou esse cara é um falso profeta? Não aconteceu nada. Então assim, ele estava, mas ele era peitudo, não, você tem que obedecer, eu vou obedecer. Foi lá e fez 3 coisas bem interessantes. Primeiro, a Bíblia diz que a cidade, ela precisava de 3 dias para ser percorrida. Quantos dias ele percorreu a cidade? 1 dia. 1 dia ele percorreu a cidade. E a mensagem era a seguinte, em 40 dias, Nínive será destruída. Olha a mensagem dele. Em 40 dias, Nínive será destruída. Aí meu pensamento, penso, 120 mil pessoas. Só que naquela época, eram chácaras também. Então, assim, 100 mil pessoas seria Jataí, né? Certo? Mas vamos imaginar com chácaras e sítios. Então, assim, era uma cidade bem grande. Ele tinha que correr para... Então, no meu pensamento, teve lugar que ele passou correndo, pastor. Olha a indiferença de Jonas para com essa cidade. Tudo porque eles tentaram matar, queriam matar o povo dele. Ele não aceitava o perdão de Deus para aquelas vidas.
E ele passava, imagina, ele passava correndo, em 40 dias Nínive será destruída. O povo, o que ele falou? O que ele falou? Imagina que a senhorinha, os senhores, as crianças nas escolas, etc. e tal. O que ele falou? Essa foi uma das formas. Uma das formas, olha só, que Jonas fez. A segunda coisa, ele falou uma frase pequena, com argumentos de caos e terrorismo. Ele falou uma frase pequena, sabe? Ele já deu uma mano, em 40 dias, vai morrer todo mundo, cara. E ele passou correndo, imagina, ligeiro ou rápido, correndo, e uma frase bem curta, com argumentos de terrorismo e de caos. Uma indiferença. Essa foi a segunda coisa que ele fez. E a terceira coisa que ele fez é um relato histórico, né, de arquivos textuais, que provavelmente, Jonas deu essa mensagem em aramaico. E eles capturavam escravos, então se eram hebreus, eles pegavam pessoas para entender a língua dos hebreus, mas Jonas, vou falar em... Cara, pensa num cara custoso. Essa foi a atitude de Jonas diante daquilo que Deus tinha para ele. Só que assim, eu imaginando, pelo que a gente lê no texto aqui, que no versículo 5, Jonas tem uma má notícia. O rei fica sabendo, rasga as vestes, senta em cima de cinza, veste pano de saco, cancela a Netflix, cancela o churrasquinho final de semana, o quiosque lá na Ípica. Chega, gente, vamos jejuar. Que imaginação, né, só? Isso que eu cortei um pouco para não ficar muito longo. Quando eu vejo esse versículo aqui, Jonas, lá onde ele está, já não gosta. E eu imaginei assim, cara, mesmo ele fazendo toda essa dificuldade, eu falei, esse povo que é igual ao povo de mineiros. Quem é mais antigo que mineiros, lembra uma vez, dia 1º de abril, que falaram na rádio que ia ter uma nave, tinha uma nave espacial lá no Banco do Brasil. Não sei se você lembra disso. Não narra, pastor, né? Ainda bem que você não... Adivinha o que aconteceu? Encheu de gente lá. Adivinha quem estava lá? Eu. Até eu me tocar, que era dia 1º de abril. Cara, tiveram que ir na rádio. Quem mais estava lá? Cálice agora ou revele-se? Eu imaginei, gente, que era mais ou menos assim. Eu falei assim, alguém entendeu o que Jonas falou? Esse cara é um profeta de Israel. Esse cara eu já vi lá, é filho de Amitai. Esse cara aí é boca de Deus. E o cara falou que Nínive vai ser destruído, meu irmão. Avisa o rei. Avisou o rei falou assim, é aquele povo lá doido, aquele povo lá. Então, jejum geral, até os animais. Paçoca, branquinho, esquece de ração. Gordão, esquece. Corta a ração disso aí tudo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Essa é doída, hein? Essa aqui eu não sei se o povo vai achar muito bom, não. É triste, irmão. É muito triste obedecer sem amor. Jonas obedeceu, mas não demonstrou amor em nada. Como é triste, irmão, servir a Deus, obedecer, servir uma casa, sem amor. Se envolve em conversa, pensa pequeno, tão grande é o nosso Deus. Acabamos de cantar isso. Quão grande as coisas de Deus. Há um versículo para mim e para você, aqueles que crerem farão maiores obras do que Jesus. Meu Deus, como que faz maiores obras que Jesus? Mas está lá. As pessoas pensam pequeno. Servir a Deus sem amor, irmão. Ainda bem que não acontece isso aqui, né? Amém, diáconos? Amém, né? Pessoal da mídia, glória a Deus pela vida de vocês. Pessoal do louvor. Eu. Você. Amém? Um sorriso seu muda uma vida, irmão. Você não sabe o que a pessoa que está do seu lado está sentindo.
Pessoas que têm vontade de tirar a vida, às vezes sentou do seu lado. E você deixa toda a amargura e todo o azedume do lado, e todo o limão do lado, e sorri para ela, e dá uma palavra profética para ela. Amém? Essa pessoa vai embora, ela desiste de tirar a vida porque você fez alguma coisa. Quase me perdi agora. O pastor está ali, a pastora também, eu também sem graça. Você podia sentar lá no fundo, né? Eu tô. Não queria falar, mas está aí. Continua, amém, amém, amém. Amém. Não. Dá um glória aí, ué, pelo amor de Deus. Aleluia. Quão infeliz, mesmo que eficaz, é a obediência sem amor. 1 Coríntios, capítulo 13, tem uma carta, tem um capítulo escrito para isso. Ainda que profetize, ainda que pregue, ainda que isso, ainda que aquilo, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não adianta. Está entendendo onde Deus queria chegar? Deus não queria salvar os ninivitas apenas, Deus queria salvar Jonas, um homem com a vocação clara e o coração escuro. Pelo amor de Deus, anota essa frase. A vocação dele era clara? Amém. Mas questionava, fugia, fazia sem amor. Eu não sei se você sabe, mas tem alguém olhando o seu coração. É isso? É. Tem alguém de olho no seu coração. Que você sirva com todas as suas forças. Se dedique, se empenhe com amor. Seja zeloso, faça com excelência. Mas principalmente com amor. Com amor. Como eu tenho me apaixonado pelo ministério de homens. Não pelos homens. Brincadeira, pelos homens também. Eu me vejo ali, sabe, eu olho, nossa, meu Deus. E os mais ruinzinhos são os mais que a gente ama. Eu não vou nem olhar para lá agora, porque lá tem... Um dia eu falei para a Sol, tem uma galera lá dos homens e tem os app. Eu criei na minha cabeça, né? A app é os adulados pelo Pedro. Você entendeu, né? Porque assim, uma pessoa que nem eu, que não é digno de estar aqui com o microfone, que não é digno de ler a palavra de Deus, Deus coloca para cuidar de vidas. Que Deus é esse, irmão? Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Que Deus é esse, irmão? Se o pastor falasse, Pedro, você vai ficar aí 2 anos. Amém. 3 anos. Amém. Vai ficar aí, cara. Amém. Se hoje for minha última palavra aqui. Amém, irmãos. Aham. Brincadeira, mas amém. Se ele falasse para mim o que eu perguntei, Pedro, eu mudei de ideia. Amém. Estou aqui para servir a casa, irmãos. Seja para trocar a água, seja para cuidar dos carros, seja para tocar teclado. O que tiver para fazer, irmão. Se Deus me colocou para fazer aquilo, eu vou fazer. Chega de fugir. Chega de questionar, chega de argumentar. Quem é bom em argumento, não é bom em arrependimento. Quem argumenta, se lamenta. São frases, irmão, que eu pego. Cara, olha só, eu estou argumentando. Quando eu estou argumentando, às vezes eu estou argumentando com Deus. Mas nem com o ser humano, é com Deus. Eu não quero entrar nesse lugar, Deus. Irmãos, e olha só. Está indo para a melhor parte. Nós nem falamos do principal personagem. Isso aqui é uma introdução. E eles se converteram, irmãos. E Deus se arrependeu do que ia fazer.
Enquanto isso, Jonas, capítulo 4, Jonas subia num lugar onde era a área VIP. A Bíblia diz que ele fez uns graminhos, lá uns raminhos para tampar do sol. Depois Deus fez nascer uma planta, mas ele subiu lá, aconchegou, colocou o travesseirinho dele, abriu a batata rofas, mágoa com gás, com ninguém é de ferro, né, Fernando? Vou assistir o fogo cair nessa cidade, de boa. E não é isso que acontece, irmão. O povo se arrepende. E aí, Deus envia um verme. E aqui nós entramos no personagem principal da história. Deus já havia redirecionado a rota dele. O peixe faz isso. As bombas na sua vida trazem você para os pés de Jesus. E dizem que é pelo amor e pela dor. Eu não conheço ninguém, irmão. Eu não conheço que veio pelo amor. Eu mesmo cheguei arrebentado. A Zildimar fez a minha confissão de fé. Com fé eu não dava conta, porque chorava muito. Não sei se ela lembra disso. Ela, tá bom, já aceitou. É isso aí. Me tiraram da sala, me colocaram numa salinha lá no fundo. E a Zildimar, você reconhece Jesus? Amém. Não conhecia, mas é isso. Meu filho mais velho estava no banco na frente, eu estava com a calça larga, que nós andávamos só com roupa larga, uma sacola Citrocinco amarrada aqui porque eu não achei cinto. Olha o marketing, está gravando. Era meu dia de ir para aquela igreja, fui lá e Deus falou comigo e nunca mais eu virei as costas para Jesus, irmão. Tomei uma dose de Domos num bar antes de ir. Entrei lá dentro, cara, e despenquei em lágrimas. Dula, eu acho, estou meio na dúvida. Põe delete isso aí. E nunca mais saí. Aí lá conheci algumas figurinhas que tem. Mônica e Mauro, Zedimar, irmã Justina. Eu acho que até antes, né? Minha mãe costurou para ela muito tempo. Aí a gente ia lá. Mãe, minha irmã caiu, cortou a cabeça. Vai lá, minha mãe tinha que parar de trabalhar para ir cuidar da Silmara que... Irmão, aqui entra um negócio sobrenatural. O verme veio. E aqui é a primeira vez nesse livro que Jonas abre o coração para Deus. Me mata. Melhor me morrer do que viver. Aqui ele abriu o coração. E a mensagem que eu tenho para te passar aqui essa noite, irmão, que veio no meu coração, pode ficar tranquilo que foi: o peixe redireciona a sua rota, o verme redireciona o seu coração. É ali que você é revelado quem você é. O peixe revela quem Deus é e como é o coração dele. Chega de fugir, vem. Agora o verme revela quem eu sou e como é o meu coração. Eu sou assim. Os grandes peixes da sua vida alinham sua rota, os pequenos vermes alinham seu coração. Os peixes, as bombas acontecem, todos veem. O verme é só você e ele, é no oculto. Deus separa você. Deus tirou Jonas, levou para um lugar ali íntimo. Agora a gente precisa conversar. Os ninivitas não precisam de você. É você que precisa dos ninivitas. Deus busca um coração quebrantado, irmãos. E Ele não resiste a um coração quebrantado. O dia que eu entendi isso aqui, como que aquela pessoa faz o que faz na vida, volta e tudo, de repente Deus levanta ele, porque Deus não é você, Deus não resiste a um coração quebrantado. E você é irresistível a Deus com seu coração quebrantado. Irresistível. É como se ele falasse: não vou fazer mais nada para você. E aí você quebranta o coração, ele dá 3 passos. Não dou conta. Meu bebê está chorando.
Jonas, meu negócio é com o seu coração. Eu vou ler aqui, irmão, só para você não perder. Geralmente buscamos a Deus, e é por uma necessidade. Naamã jamais iria pedir ajuda se não fosse sua lepra. A lepra era o peixe. O confronto do Jordão era o verme. A mulher grega com a filha possessa jamais ia se humilhar para um judeu. A possessão da filha era o peixe. Chamá-lo de cachorrinha foi o verme. Porque os gregos eram muito arrogantes. Muito arrogantes. E Jesus falou assim: eu não posso tirar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. E essa mulher falou assim: mas os cachorrinhos se alegrarão com as migalhas. Aí Jesus: não, para aí, não, aí não. Aí não, abre o céu. Abre o céu. Aí ela se dobrou. Deus não resiste a um coração quebrantado, irmão. Muita coisa acontece para quebrar essa arrogância que nós temos, esse egoísmo. Jairo, o principal da sinagoga, e a sua filha doente, que enquanto Jesus atendia uma mulher leprosa, que perante a lei era proibida ela estar ali, enquanto Jesus atendia, peraí, atendeu ela, curou ela, chegou a notícia: sua filha morreu. A filha morta era o peixe. Aquele confronto de esperar uma mulher, um fluxo de sangue de um religioso, aquilo lá foi o verme. Jesus foi e ressuscitou a filha dele. Ele esperou, irmãos. Quantas pessoas na Bíblia estavam fora da rota? Quantas pessoas na Bíblia estão na rota com o coração, na rota certa com o coração errado? Quantas pessoas na Bíblia estão na rota certa com o coração errado? Quando Deus me deu essa mensagem, o pastor falou assim: amém, é isso, Deus. Pelo que eu quero fazer com a igreja, é uma rota certa, um coração certo, quebrantados, impactar uma cidade. Que o Espírito Santo fale com você essa noite, irmãos. O povo que saiu do Egito estava na rota certa? Estava, ia para Canaã. Mas o coração estava errado. Sansão estava na rota certa, era um juiz de Israel, mas o coração estava errado. Eli, o sacerdote, estava na rota certa, dentro do templo, irmão, mas o coração estava errado. Saul, o rei Saul, estava na rota certa? Estava, mas o coração estava errado. Vocês estão entendendo, irmão? Judas, o apóstolo Judas, estava na rota certa? Com o mestre certo? Com o alinhamento certo? Rota direcionada, mas o coração estava errado. O irmão mais velho do filho pródigo estava dentro da casa, na rota certa, mas o coração estava errado. Tem alguém de olho no seu coração. Talvez aconteceu algumas coisas na sua vida e você nem entendeu porque aconteceu, mas redirecionou a rota. É aqui, meu filho, é aqui, minha filha. Só que a gente carrega algumas coisas dentro do que é de Deus, dentro do lugar que Ele mais olha: indiferença, egoísmo, falta de amor, falta de entrega, ídolos. Jonas tinha um ídolo. Sabe qual era o ídolo de Jonas? A ideologia política. Ele não aceitava os ninivitas serem salvos como povo de Israel. Caiu por terra. Davi foi alinhado por Natã. Davi ia desviar o coração dele. Foi alinhado por Natã. Pedro, chegou um momento que começou a ser hipócrita. Foi alinhado por quem? Por Paulo. Paulo começou a soberba vir nele. Ele foi alinhado pelo quê? Pelo espinho, pastor. Um espinho na carne, para que não as revelações não ensoberbecessem o coração dele. Eu sei tratar com você, meu filho. Eu não vou te perder. Eu não vou perder seu coração. Só colocar um espinhozinho. Oi, calma. Conclusão: não eram os ninivitas que precisavam de Jonas, era Jonas que precisava dos ninivitas.
É isso que cura nosso coração, um lugar de confronto e de realidade de quem somos. Talvez você pense que é o seu esposo que está errado. Talvez até seja. Brincadeira, né? Talvez você pense que é a sua esposa que está errada. Eu nunca esqueci, há muitos anos, um pastor veio e ele falou sobre oração em línguas. E ele falou que às vezes você ora para o seu cônjuge, Deus muda essa mulher é um... Meu Deus, essa mulher não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele falou, agora eu vou orar em línguas. Ele começa a orar em línguas, rei, lama, xaraba. Aí em línguas o significado é, Deus muda esse cavalo. Muda esse... Essa é a oração certa. Irmão, o peixe redireciona a sua rota, alinha a sua rota. O verme alinha seu coração. Amém? Não terminei não, eu queria encerrar. Como é que ela deixa? Estou quase encerrando, Marvel. Estou quase encerrando, Marvel. O Douglas já está ali. Eu deixei aqui anotado um negócio. Porque assim, irmãos, alguns anos atrás, eu tinha um devocional com Deus. Mas eu não... Preste atenção em mim. Esse aqui eu não era tão constante. Minha disciplina era falha com relação ao meu devocional com Deus. E há uns 2, 3 anos atrás, uns 3 a 4 anos atrás, né, só tem mais ou menos isso aí, a gente faz, né, e eu faço ali, e eu não estou aqui para... Eu quero passar para você, foi o que Deus falou para mim, se você revelar nossa intimidade, eu me revelarei a eles, através de você. Meu irmão, isso aqui vai mudar a sua vida. Pedro, é isso que eu quero, mas o que eu faço? E dentro desse devocional com Deus, eu fico no meu quarto, e eu oro a Deus, busco a Deus, seja na palavra, seja isso, seja para mim, seja para a família, seja para a igreja, seja... E Deus me deu uma direção. O pastor falou um dia do tapetinho dele, eu falei assim, a multiforme graça de Deus, hein? Tem uns que é um tapete, tem outros que... E do meu secreto com Deus, tem um secretinho. Isso aqui é uma intimidade minha com Ele, mas em nome de Jesus, mergulha nisso aí, cara. 3 dias eu desafio você, e sua vida é outra, você vai começar a dar testemunhos do que Deus está fazendo no seu coração. Então, irmãos, eu oro, aí de repente vem aquela voz do meu espírito, e eu vou usar isso aqui de exemplo, Pedro, vai para o secretinho. O secretinho, irmão, é uma prateleira de metal, aí eu fico lá encolhido. E hoje mesmo estava frio, eu falei, Deus, mas Aí tem um enrolado no lençol lá, aí bem aqui tem uma prateleira de metal, eu escoro naquele canto. Ali, irmãos, é onde eu lembro que eu não sou nada. Nada. Deus é tudo na minha vida. Eu me seguro até para não chorar, porque assim, é os lugares que Deus mais ministra no meu coração. Dentro do secreto tem um secretinho. Se você recebe algum elogio, se você recebe alguma crítica, se você recebe... Deus te chama para o secretinho. É ali que ajusta o meu coração, é ali que alinha o meu coração. E ali eu me protejo dos vermes. E ali eu me protejo do principal verme que sou eu. Eu sou capaz de estragar tudo, irmãos. Tudo que Deus está falando, tudo que Deus está refazendo, tudo que Deus está reconstruindo. Eu consigo desconstruir tudo, eu consigo estragar tudo. Por isso que eu me encolho naquele cantinho ali. Hoje eu ainda fiquei lá quieto. Meu Deus do céu, obrigado, Jesus, por me escolher. Obrigado, Jesus, porque eu não merecia ministrar essa palavra. E o Senhor me deu mais oportunidade. Obrigado, Jesus. Eu não sei muito bem o que falar, eu não sei nem falar direito, eu não tenho informação, mas eu amo o Senhor, Jesus. Obrigado por esse lugar, obrigado, Jesus, por esse momento, obrigado por essa fase, é um privilégio. Irmão, enquanto eu estava orando e chorando, aí tem uma espremedora de fruta. O que é aquilo? Tem uma espremedora de fruta, coitada. Tem, sei lá, desde que eu conheço ela, aquele troço nunca funcionou. Está lá. Eu olhei assim para aquele espremedor de fruta. Aí veio meu coração assim, eu não quero ser um instrumento desse na prateleira. Eu não quero. Eu não
quero ser, cara, eu não quero ser, meu Deus. Se é para aplaudir, aplauda de pé com força, em nome de Jesus. Tem alguém de olho no seu coração? Eu sei lá, se você quiser orar comigo, vem aqui na frente, irmãos. Você é livre. Eu já estou pegando fogo aqui, meu Deus. Vem aqui na frente, quero orar com você. Pedro, eu quero ser um coração quebrantado diante de Deus. Eu não quero ser um instrumento numa prateleira egoísta. Canse de ser egoísta. Canse. Meu Deus do céu, o Senhor vem igual o Senhor falou. Ah, Jesus, obrigado. Libera aquela unção. A unção que me fez voltar. A unção que me resgatou. A unção que me molda. A unção que transforma. Em nome de Jesus, enche esse lugar com essa unção. Enche essas vidas. Enche essas vidas. Pastor, me ajuda. Pastora, me ajuda. Orar para as pessoas. Quebrando o seu coração. Deus não resiste a um coração quebrantado. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei. Igreja, espera um pouquinho. Eu vim hoje fazer uma coisa. Eu amo esse menino de uma forma tão intensa que eu tinha ciúme do que Deus fazia na vida dele. Em 2001, 2002, nós chegamos numa igreja. Nós chegamos juntos na época. A mãe dele foi minha funcionária por 12 anos. Uma mulher excepcional. Uma mulher incrível. Uma mãe fora do comum. E esse menino esteve conosco na igreja. Cresceu. Aprendeu, mas ele estava na rota certa com o coração errado. E eu subi aqui em cima hoje para pedir perdão para ele. Eu tenho uma impressão que eu sou a mais velha dessa igreja. Eu me sinto mãe e avó de todo mundo. Só que quando o Pedro saiu da igreja, eu me senti muito magoada, muito traída. Ele foi para a rota certa com o coração errado. Só que em seguida ele ficou na rota errada com o coração errado. E eu fiquei muito magoada. Muito, porque eu amo essa família. Ele é o caçula dos homens. Eu tenho um amor incrível por essa família. Eu os conheço tem mais de 23 anos. E o Pedro traiu a minha confiança. Olha a presunção, a pretensão. Quando eu o vi aqui na igreja, eu me senti mais traída ainda. Eu falei, o que esse cara está fazendo aqui? Cheguei no pastor,
toma cuidado. Eu estou me desnudando na frente da igreja, porque eu quero estar na rota certa, com o coração certo. Eu precisava mostrar para a igreja que o amor é o maior dos sentimentos. Você pode falar a língua dos anjos, você pode fazer caridade, você pode fazer tudo, mas se não tem amor, não adianta. E eu estava negando amor ao Pedro. Eu que conheço a palavra, eu que recebi de Deus maravilhas, eu estava com ressentimento com Pedro. Eu subi aqui em cima primeiro para pedir perdão para ele, para me consertar com ele. Porque se eu quero ser espelho, eu tenho que refletir a imagem do Senhor. E o Pedro precisava de me perdoar primeiro. Eu não ia falar para a igreja o que eu estou fazendo aqui agora antes de falar com Pedro. Então isso detona que a igreja precisa de consertar, entrar na rota certa com o coração certo. E eu hoje estou me redirecionando diante da igreja. Eu estou tomando a minha direção na presença do Senhor, pedindo perdão para a igreja, pedindo perdão pelas minhas palavras talvez ofensivas. E o nosso conserto tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. E eu tenho orgulho de estar hoje aqui nesse púlpito, falando para o Senhor: eis-me aqui, o amor emana de mim. E eu quero falar para o Pedro, eu tenho muito orgulho do homem, do pastor. Falei para o meu filho, esse aqui é meu filho. Hoje eu tenho presentes múltiplos. Meu filho, minha nora, meus netos estão aqui. Então hoje eu começo na rota certa, com o coração certo e desejando tudo para esse menino que eu amo. Aleluia! Meu Deus do céu! Coloca a mão no seu coração. Espírito de Deus.
Levante suas mãos. Levante suas mãos e adore aquele que é digno. Aquele que é digno. Aquele que te escolheu. Jesus, Ele quer seu coração. Aleluia. Meu Deus do céu, o que fazer quando Ele vem, hein? Meu Deus do céu, você não é um instrumento parado. Deus não te fez para você ficar na estante. Ele quer te usar, um instrumento vivo nas mãos de Deus. Deus te escolheu, te separou à parte nessa noite para falar no seu coração. Eu estou de olho no seu coração. E olha só, escuta aqui. Daqui para frente, não podemos mais seguir com o coração daquele jeito. Deus tem algo novo, e o novo exige tudo novo. Amém? O novo exige tudo novo. O vinho novo é compromisso dele. O odre novo é seu compromisso. O vinho novo está vindo. O vinho novo está vindo. O odre novo é seu compromisso. É seu compromisso. Se preparar, se estruturar para o que Deus vai fazer no nosso meio. E você não pode ficar de fora. Eu tenho um desespero no meu peito. Deus, eu não quero ficar de fora do que o Senhor vai fazer nessa cidade. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor vai fazer nesse país. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor vai fazer no planeta Terra. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Pastor, eu tenho a palavra de Deus para vocês. Vou descer aqui porque eu não sou digno de ficar mais alto nem um pouco. É com muita humildade. O processo foi difícil, né? Só vocês dois sabem. Foi doloroso. Mas era Ele preparando o coração de vocês, cuidando do coração de vocês para o que está por vir. Nem fama, nem expectativas humanas, nem estrutura, porque Ele conhece o coração de vocês. Estava preparando. Isaías capítulo 54, versículo 2 diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoeiem as cidades assoladas. Deus vai levantar vocês em nome de Jesus para grandes coisas. Não tenha medo. Em nome de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá e declara profeticamente sobre a vida deles em nome de Jesus. Deus vê um. Deus vê um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda, Pai, o caminhar. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Guarda os filhos.
Em nome de Jesus, guarda a casa, guarda a saúde, guarda as finanças. Meu Deus do céu, guarda, Espírito Santo. Eu sou honrado por estar junto, Deus, nessa caminhada. Eu não merecia, meu Deus do céu. Eu não merecia, você não merecia, mas Deus nos chamou. Aleluia. Quem puder dar um abraço neles, em nome de Jesus, dá um abraço neles, quem puder. Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda ele. Aleluia. As bombas que aconteceram na minha vida me despertaram, mas foram os soluços de madrugada que me transformaram. Foram soluços de madrugada, ninguém sabe. Ninguém sabe da sua história. As bombas o pessoal vê, mas o alinhamento do seu coração ninguém sabe. Mas Deus está fazendo. Deus sempre mirou em você. Isso aqui foi escrito mirado no seu coração, em você, para transformar você, em nome de Jesus, numa pessoa melhor, numa pessoa cheia de Deus, cheia de alegria, resolvida. Um homem resolvido, em nome de Jesus, amém? Tudo isso, irmãos, vem lá do secretinho. Tem o seu secreto, e dentro desse secreto tem aquele lugar que você realmente desce, seja um tapete, seja o cantinho do lado de uma espremedeira de fruta que não se usa mais. Se embola lá e chora, se desespera e abra seu coração. Meu Deus do céu, nós entraremos em outros níveis. Sua vida será diferente, sua visão será diferente, suas atitudes serão diferentes, seu marido será diferente, amém? Sua esposa será diferente, seus filhos serão diferentes, em nome de Jesus, amém? Uma salva